Nós vimos que tem várias formas, a pílula, a injeção, né, a camisinha feminina, mas a pílula masculina, alguém já viu falar? Alguém sabia que existe anticoncepcional para o homem também? Não, né? Pois é, existe também. Só que para o homem, ele não é tão eficiente quanto para a mulher. Então, por isso que o homem não aderiu muito não, sabe? O homem não aceitou muito isso não. Ó, nos meados de 2017, um anticoncepcional masculino injetável não tinha sido liberado devido às reações adversas no organismo. Então, assim, a pílula mesmo masculina, ela já tem um tempo aí, já tem quase uns 20 anos. Surgiu lá nos Estados Unidos. Só que o que acontece? O homem começou a tomar a pílula masculina, com o passar do tempo, ele percebeu que o testículo dele estava atrofiando. Opa, aí não, né? Aí não dá certo. Então, quando ele percebeu que o testículo dele estava diminuindo, estava atrofiando, o homem não quis mais a pílula masculina. Agora, vocês imaginam, a mulher toma, o ovário dela está lá dentro dela e ela não vê o que está acontecendo lá dentro. Como o homem viu o que estava acontecendo externo, o homem bateu o pé. Não, não quero. Beleza. Aí eles resolveram, em 2017, ó, pertinho de nós, né? Um injetável. Baseado na administração de testosterona, o homem vai tomar essa testosterona, o nível dele vai diminuir nos testículos, reduzindo a quantidade de espermatozoide produzido. Então, esse é o efeito dessa injeção. O homem toma e diminui a quantidade de espermatozoide produzido no testículo. Como o homem precisa de muito espermatozoide para fecundar, porque todos os espermatozoides vão rodear o óvulo em função de um só que vai conseguir perfurar a membrana do óvulo, diminuindo a quantidade de espermatozoide produzido, ele não vai conseguir fecundar, tá? Mas, ó, por isso os homens que participaram desse teste foram orientados a usar outro método contraceptivo. A injeção ocorreu a cada 8 semanas. O método foi considerado eficaz quanto à contagem de espermatozoide. Caiu para 1 milhão. O homem precisa de 4, então caiu bem, né? A quantidade quase 15 vezes menor em relação deixa do homem fértil, né? Que não utiliza esse método. Então, é bem menor do que o homem que não utiliza esse método. Tá, mas acontece que o homem também não gostou muito dessa ideia, não, tá? Ó, pode ser tomada, né, via oral, pílula, tá? Contraceptivo para o homem deve ser administrado via injeção, implante gel, quase mesmo, né? O da mulher, tá? O método é reversível, a eficiência é 96%, tá certo? Só que eu não sei como que se isso tem no Brasil, se nas farmácias tem, como que é, né, essa parte aí, porque a gente praticamente não vê, eu pelo menos não sei de nenhum homem que use isso aqui. Mas é a mulher que usa, o homem eu não sei, tá? Então, tem também para o homem. Agora, 8º ano, nós vamos terminar falando dos métodos cirúrgicos, ou que nós chamamos aqui de esterilização. O que é isso? É tornar estéril, é não poder mais reproduzir, tá? Esterilização. Existem 2 métodos de esterilização. Um para o homem, vasectomia, e o outro para a mulher, que é a ligadura das trompas, tá? Então, o que é a vasectomia? É cortar o canal deferente para evitar que os espermatozoides passem. Ó, os espermatozoides são produzidos aqui. Eles são armazenados aqui. Depois eles têm que subir, passar pelo canal deferente, não é isso? Vir aqui, passar pela vesícula seminal, próstata e depois sair pela uretra. A vasectomia consiste em cortar os canais deferentes. Corta,
amarra, cauteriza, porque aí o que acontece? O espermatozoide vai continuar sendo produzido aqui. Quando ele subir, chegar até aqui, ó, a hora que chega até aqui, ele não dá continuidade, ele vai ter que voltar para o lugar de origem, ele não passa. Então, por isso que o homem que faz a vasectomia, ele torna estéril, né? Não vai poder passar. O que vai acontecer com os espermatozoides que são produzidos aqui diariamente? Quando o organismo perceber que ele não está tendo utilidade, não está saindo, os próprios anticorpos vêm dissolver, vêm devorar esses espermatozoides, atacar os espermatozoides. E com o passar do tempo, o testículo para de produzir, ele vai entender que não precisa mais de produzir, então ele vai parar. É um procedimento cirúrgico seguro, rápido, simples e rápido, é realizado no próprio consultório médico, dá uma anestesia, dá um piquezinho, cortou, cauterizou, pronto, acabou, tá? Sem internação, com anestesia local. Essa cirurgia que pode ser reversível? Pode. Vamos supor que o homem faz e daqui 1 ano, 2 anos, arrependeu. Aí quer desmanchar. Pode ser, mas nem toda cirurgia ele consegue reverter, tá? Mas pode reverter sim, em pouco tempo. 10 anos depois não tem jeito mais, que aí o testículo também nem vai produzir mais espermatozoide. Ele desaprendeu a produzir, então não vai adiantar nada, tá? Então isso aqui pode ser reversível. Muitos e muitos homens fazem isso aqui, ó. Principalmente quando as mulheres têm só parto normal, que é mais difícil, né? A mulher não precisa de fazer uma cirurgia para cortar as tubas dela, se ela está tendo só parto normal. O homem é que normalmente faz, tá? Ó, o efeito dela não é imediato, tem que dar um tempo, porque o testículo vai continuar produzindo espermatozoides por um período, até ele entender que não pode mais produzir, tá? Tem que ser acompanhado pelo médico, fazendo o espermograma, que é a contagem dos espermatozoides, para ver se diminuiu, né? Se está tendo espermatozoide, até liberar todo o processo. Ou seja, ó, como os espermatozoides que compõem o sêmen, apenas cerca de 1%, o volume do sêmen não é visivelmente reduzido. Então, o que vai reduzir? O espermatozoide, não o volume do sêmen, tá? Não traz risco para a saúde do homem e nem altera sua vida sexual. Um homem que faz a vasectomia pode ter vida sexual normalmente, potente normalmente, porque não vai ter espermatozoide, é a única coisa. Então, não vai afetar nada, tá? Ele só vai precisar de ficar sem ter relação sexual por um período, ou então usando a camisinha, né? Para até o testículo aqui entender que diminui a produção de espermatozoide, tá certo? Depois a gente tem a ligadura das trompas, o tubário. Isso aqui é na mulher. Depois que a mulher decide também que não quer ter mais filho, aí na última cesárea, por exemplo, né, no nascimento do último filho, que dificilmente uma mulher vai para uma sala de cirurgia fazer uma ligadura de tromba sem ter filho, sem ter nada, assim, andando de boa. Normalmente não. A mesma coisa, corta as tubas, amarra, cauteriza direitinho. Aí o que acontece? O óvulo tá aqui, ó, né? Ele sai do ovário, vem. Ele vai ficar aqui às 24 horas, bem grande, esperando o espermatozoide. O espermatozoide vem, ó, vai subindo, vem para cá, ele vem para cá, beleza, vai vindo. Só que quando chega aqui, o que acontece? Tem uma barreira, ele não segue. Quando chega aqui, ele não passa. Então, ele volta. O óvulo ficou aqui, o espermatozoide não chegou. Aí ele morre. Então, por isso que a laqueadura, né, também é bem seguro. Porque não vai deixar o espermatozoide encontrar com o óvulo. Ele vem até aqui e volta. E o óvulo fica aqui, né, e acaba, então, por morrer, por ser dissolvido, tá bom?
Então, é um processo cirúrgico também, em que o caminho das tubas é obstruído, impedindo o encontro dos gametas masculinos e femininos, certo? A laqueadura também, a mulher menstrua normalmente, ovula normalmente, não vai alterar nada. A única coisa que vai alterar é que não vai ter o encontro do espermatozoide com o óvulo. Hoje, até que é muito comum a laqueadura, mas eles não fazem laqueadura, a medicina não acha conveniente, por exemplo, numa mulher de 22 anos, 23 anos. Por que vocês acham que não pode ser feita numa mulher tão nova assim? Quem vai me responder? Sei lá, deve ser. Não sei. Eu acho que é porque ainda não deu tempo dela decidir se vai querer ter filho ou não. É isso? Isso mesmo, muito nova, para ela saber se ela não vai querer mais, se ela vai querer ou não. Isso mesmo. Agora, numa mulher aí de 35, 40, aí já está resolvida a vida dela, né? Então, normalmente é por isso mesmo, tá? Mesmo que essa mulher já tenha, por exemplo, 22 anos e tenha 4 filhos, às vezes acontece, começou muito cedo, né? Mesmo assim, a medicina, dependendo do caso, a medicina ainda prorroga um pouquinho esse processo, tá? Mas depois que a mulher, o casal decidiu que não quer ter mais filho e a mulher já está com uma determinada idade, é mais tranquilo fazer essa laqueadura. Agora, gente, entre a laqueadura e a vasectomia, o que é mais fácil de reverter é a vasectomia. A laqueadura pode reverter também? Pode. Só que é mais difícil de reverter. O sucesso da reversão de uma laqueadura é bem menor do que a vasectomia, porque eles cortam bem aqui, amarram bem. Com o passar do tempo, isso vai secando, isso aqui vai atrofiando. Então, para reverter, fazer cirurgia de novo, desamarrar isso aqui, colar essa parte aqui, né? É um pouco mais complexo, mas já tem casos de reversão em que deu sucesso. Mas isso, assim, é bem menor do que para o homem. O homem é mais tranquilo fazer essa reversão, tá? Porque às vezes o casal fala assim, não, faz a vasectomia ou faz a laqueadura, depois se arrepender, desfaz. Mas a coisa não é bem assim, tá? Às vezes demora a arrepender, às vezes arrepende, vai tentar desfazer e não consegue. Então, é complicado. Eu não sei se eu estou equivocada. Parece que uma vez eu vi uma reportagem, eu acho que é do Pelé mesmo, jogador, que ele é vasectomizado. Parece que ele arranjou uma nova mulher, uma nova namorada, sei lá, e ele queria desfazer a vasectomia dele. No caso dele, como já tinha um tempo maior, não conseguiu. Então, assim, a gente não pode fazer pensando que depois vai desfazer. Isso aqui é uma decisão muito séria. O casal tem que tomar essa decisão, sim, com muita consciência, porque depois querer desmanchar nem sempre vai ser sucesso, tá? Como foi fazer da primeira vez. Então, quando chega nesse ponto aqui, o casal tem que estar bem consciente, a pessoa tem que estar bem consciente do que ela está fazendo, sabendo que provavelmente isso aqui pode ser permanente para a vida toda, certo? São poucos os casos, né, das pessoas que fazem e tentam reverter também, tá? Não é muito comum essa reversão, não. Até porque, igual eu falei para vocês, é muito mais trabalhoso reverter do que fazer. Ó, para reverter, eu tenho que colar de novo esses tubinhos aqui, esses canaizinhos. Não é fácil. Com material, né, que seja semelhante, que não vai dar rejeição, que vai dar, assim, é um processo bem complicado. Enquanto essa cirurgia aqui gasta, né, meia hora, por exemplo, para fazer lá no consultório médico, a reversão já é no centro cirúrgico, já é um processo mais complicado, tá certo? Então, por isso que quando a pessoa chega para o médico e fala que quer fazer tanto a vasectomia quanto a laqueadura,
Isso o médico vai conversar bastante, sentir mesmo se a pessoa quer ou não fazer, né? Porque, igual eu tô falando para vocês, é uma cirurgia séria e complexa. Tá. Ó, assim como a vasectomia, esse método é realizado para ser permanente, por isso é indicado para mulheres mais velhas, que já tenham filhos, né? Que não vão arrepender depois. Agora ele fala uma coisa aqui, que está sendo, infelizmente, oitavo ano, muito divulgado, muito usado, que é a pílula do dia seguinte. O que acontece? Chamada de contracepção de emergência. A pessoa, por exemplo, vamos supor que ela teve relação sexual hoje. E ela ficou com medo de engravidar. Aí amanhã ela compra a pílula e toma. Isso não pode ser uma coisa regular. Infelizmente, está sendo muito divulgado, muito, né, difundido no meio. Por quê? Hoje é um tal de encontra com um e já fica, né? Já fica com a pessoa. Às vezes estava desprevenido, não tinha camisinha, não tinha nada. Aí tem relação sexual. Aí a mulher fica com medo de engravidar. O que ela faz? Amanhã ela vai comprar a pílula e toma. Vamos supor que semana que vem acontece a mesma coisa. Vai, encontra com outro, fica com outro, tem relação, ficou com medo de engravidar, toma a pílula do dia seguinte de novo. Então, isso está se tornando uma rotina, o qual não deve. O que essa pílula vai fazer? Ela vai, se teve fecundação, ela vai bloquear a divisão das células para formar o embrião. Tipo assim, ela vai matar o zigoto que foi formado, o ser que foi formado. Por quê? Daquele zigoto, porque fecundou, formou o zigoto aqui. Esse zigoto aqui, ele vai começar a dividir, porque se ele ficar assim, não vai virar nada. Ele vai começar a dividir, e nessa divisão aqui, vai começar a formar, então, montinhos de células. Não é isso? Isso aqui vai caminhando pela tuba até instalar no útero para desenvolver. Quando toma a pílula no dia seguinte, ela já vai impedir isso aqui, ó. Vai matar essas células aqui, impedindo que essas células continuem, tá? Ó, é assim denominada porque quanto antes for ingerida, maior será a sua eficácia. Então, se tomar na hora? Mas na hora não vai adiantar, porque isso aqui, ela tem que tomar quando isso aqui começar a formar propriamente dito, tá? Então, na hora não é eficaz, tem que ser 24 horas depois. Ó, tá vendo? Tem cerca de 90% de eficácia, tá certo? Então, é constituído de 2 pílulas. A primeira deve ser tomada o mais rápido possível e a segunda, né, às 12 horas seguintes. Divide, tá? Toma uma, depois toma a outra. Ela pode impedir a ovulação, caso ainda não tenha ocorrido. Se a mulher ainda for ovular, ela pode impedir, né? E ela vai também impedir a implantação do zigoto lá no útero, né? Que ela vai deformar esse zigoto, tá certo? Então, assim, é considerada, né, como a pílula de emergência, tá? Estava desprevenido, ficou com medo de estar grávida e vai, então, toma essa pílula, certinho? Mas ela não é uma medicação que a gente vai ficar tomando todo dia, não é, ok? Alguma pergunta, oitavo ano? Algum comentário? Tranquilo? Sem problemas? Sim. Nós vamos, então, fazer a correção dessa atividade. Aqui, um grupinho de pessoas não enviaram, né? Não mandaram, não falaram nada. Alguns conversaram comigo, mas tem um grupinho que não enviou essa atividade. Eu vou tirar essa tela e vou projetar esse quadro com a atividade para a gente corrigir, tá?
Enquanto isso, deixa eu ver quem chegou aqui, porque muita gente chegou e não falou nada, ó. E tá ficando com falta. Tiago. João Pedro. Tá faltando o João de Castro. Só, né? O Vitor Raniel e o Vitor Hugo estão aí. E o Gabriel, né? Tá com problema lá. Tá. Então, vamos ver aí. Vamos lá, então. 8º ano. Lápis na mão, borracha na mão. E vamos conferir essa atividade aqui, tá? Primeira coisa que ele coloca aí, abstinência sexual. Veja se você colocou mais ou menos semelhante. Eu vou comentando aqui, porque como é muita coisa, mas se você quiser conferir o seu, você me chama, tá? Você pode conferir se o seu ficou muito diferente, né? Ou se você não entendeu, o que aconteceu. E eu quero que se o seu ficou muito diferente, você vai completar. Abstinência sexual, interrupção de alguns ou de todos os aspectos da vida sexual. Ou então, você pode colocar de forma bem simples, que é o quê? Ficar sem ter relação sexual num período ou por toda a vida, né? Que é mais fácil também. Como que a abstinência sexual impede a gestação? Se não tem relação sexual, não vai ter gestação, né? Então, não tendo a relação sexual, aí não tem. A abstinência sexual protege contra IST? Protege, porque não está tendo relação sexual, como é que vai pegar essas doenças? Não tem jeito, né? Então, protege. Beleza. Tabelinha. O que é tabelinha? Abstinência de relações sexuais durante o período fértil da mulher. Alguém colocou muito diferente? Alguém quer comentar o que colocou? Então, isso é tabelinha, tá? É quando abstém de relação sexual durante o período fértil. Como que ela impede a gestação? Ela impede porque os gametas masculinos e femininos não se encontram. Como não vai ter relação sexual no período fértil, não vai haver encontro dos gametas masculino e feminino. Protege contra IST? Não protege. Então, a tabelinha não tem nada a ver contra as doenças sexualmente transmissíveis, né? Coito interrompido é a retirada do pênis de dentro da vagina antes da ejaculação. Então, quando o homem percebe que vai ejacular, retira o pênis. Como que ele impede a gestação? Como não tem ejaculação, não vai ter o espermatozoide para fecundar, tá? Então, não ocorre ejaculação dentro da vagina. Então, não tem espermatozoide, não tem fecundação. Protege contra a doença? Não, não protege. Porque chega a colocar o pênis dentro da vagina, então não vai proteger. O diafragma é um dispositivo inserido na vagina antes da relação sexual. É um dispositivo de borracha, né, que a mulher coloca na vagina antes de ter a relação. Como que ele vai impedir a gestação? Ele vai bloquear a entrada do sêmen, do espermatozoide dentro do útero. Então, ele impede que o espermatozoide ou o sêmen, né, suba e atinja o óvulo. Então, não deixa encontrar.
Protege contra IST? Também não, por mais que é um dispositivo que coloca, né? Ele não dá muita proteção, tá? Não dá. Espermicida, substância que mata ou imobiliza os espermatozoides. Como que vai impedir a gestação? Danos ou morte do espermatozoide, porque a tendência dele é matar o espermatozoide. Vai proteger contra a doença? Não vai proteger contra a doença. Preservativo. Masculino ou feminino? É um capuz de látex, de borracha, que coloca no pênis, né? Ou dentro da vagina. Como que ele vai impedir a gestação? Ele impede a entrada do sêmen também na vagina, né? Então, aí não tem contato. Vai proteger contra IST? Esse protege, porque não tem contato nenhum. Eu vou esperar um pouquinho aqui para vocês ir completando o seu. Para me subir a tela. Não dá para me subir um pouquinho. Tá. O DIU. O que é? Uma pequena estrutura em forma de T, que é o mais comum, né? Inserido no útero da mulher. Então, é um dispositivo inserido no útero da mulher. Como que ele vai prevenir a gestação? Ele vai, então, evitar, ó, produz ambiente hostil no útero aos espermatozoides. Então, ele vai evitar que os espermatozoides subam para fecundar, né? Ele bloqueia a ação desses espermatozoides. E evita, se for fecundado, ele evita que o embrião venha implantar no útero. Impede a implantação do embrião no útero. Protege contra a doença? Não protege. Anticoncepcional feminino. O que é? É um contraceptivo, a medicação oral, combinado, né, com dosagens de hormônios. Qual que é a função dele? Vai inibir a ovulação. Se não ovula, não tem jeito de fecundar. Protege contra a doença? Não protege. O masculino, mesma coisa, injeção, né? Medicação de hormônios adquiridos pelo homem. Qual que é a função dele? Diminuir a produção de espermatozoide. Vai proteger contra a doença? Não vai proteger contra a doença. Agora tem que esperar um pouco, porque aí vem a vasectomia. Corta os ductos deferentes. Como que ele impede? Impede a passagem do espermatozoide, né? Do testículo para o pênis. Então, ele bloqueia a passagem do espermatozoide. Também não vai proteger contra a doença. Vou esperar mais uns minutinhos para vocês ir completando. E depois a gente tem a laqueadura, ligamento ou cauterização das tubas, impede a passagem do ovócito, também não protege contra doença. E a pílula do dia seguinte, que o nome hoje é contracepção de emergência. É um contraceptivo oral, combinado com alta dosagem de hormônios e ele vai impedir a ovulação e fecundação. Ou ovulação ou fecundação, né?